Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós hoje celebramos o 4º domingo do Advento e, portanto, já estamos finalizando este tempo especial de preparação para o Natal do Senhor e, como nós vimos muitas vezes, também tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo. O Advento tem sempre esta dupla espera. Nós esperamos o dia do Natal, dia 25, mas também esperamos a volta deste mesmo Salvador, este mesmo Jesus que veremos domingo que vem na manjedoura, virá um dia glorioso no céu. E neste tempo do Advento, duas pessoas de modo especial estão nos ajudando a preparar o nosso coração, a preparar a nossa casa, a nossa vida para a chegada do Salvador: São João Batista e Nossa Senhora. E nesses últimos dias se intensifica esta aproximação com Nossa Senhora. É aquela que disse sim a Deus, através da qual Deus veio ao mundo. Nossa Senhora é a porta através da qual Deus veio ao mundo. Ele não teria se encarnado no seio da Virgem Maria se ela tivesse dito não. Se ela não tivesse dito seu sim, Jesus, o Pai, não obrigaria Maria a ser a mãe do Salvador. Mas ela pôde dizer o seu sim, apesar de todos os riscos que ela correria, apesar de todas as circunstâncias da sua época. Maria disse prontamente o seu sim a Deus. Nós sabemos disso: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então Nossa Senhora foi capaz de dizer um sim deste tamanho para Deus. E ela foi capaz porque ela antes disso já estava preparada. Nós podemos dizer assim que antes de Jesus nascer no ventre de Maria, ele já havia nascido em seu coração. Ele já se fazia presente na vida de Maria através da fé. Ela esperava o Salvador. Ela era uma mulher santa, que cumpria todos os seus deveres, os deveres que a fé lhe impunha. Ela era uma mulher que ajudava em casa e cumpria todos os seus deveres na sociedade, na religião. Maria pôde dizer sim, porque estava preparada naquele momento. Quando chegou o momento crucial da sua vida, ela pôde dizer sim, porque antes disso ela já andava na presença do Senhor. E hoje na liturgia nós vimos outra pessoa que também
pôde dizer sim, graças também a esta preparação anterior. São José é a figura mais importante, podemos dizer, com certeza, pelo menos uma das mais importantes do Evangelho de hoje. Quando ele ficou sabendo da gravidez da sua esposa, embora José já estivesse casado com Maria, nós sabemos que eles não tinham tido relação, já estavam casando, já estavam casados, não moravam juntos, mas era possível, era permitido a relação nesse caso, porque já era um casamento, só faltava morar junto. Eles já haviam feito o casamento, faltava uma outra parte deste ritual. Então, não era dele que ela estava grávida, porque nós sabemos que o anjo foi enviado à Virgem Maria, e ele sabia que ela era virgem. Ele sabia que, ao menos com ele, não havia nada, e melhor ainda, com ninguém, porque ele nunca duvidou da honestidade da sua esposa, ele nunca duvidou da fé da sua esposa, da pureza da sua esposa, da castidade da sua esposa. Até se diz que, na verdade, os dois haviam feito um pacto ou um propósito de viverem a castidade, o celibato, a virgindade no matrimônio. Então, quando ele fica sabendo da gravidez da sua esposa, é claro, ele sabe que não é com ele, porque provável que havia este propósito de viver a castidade, mas também nós sabemos que não é com ele, porque ela era virgem. Agora, ele não fica triste, espantado, desesperado. Ele se afasta um pouco para meditar, para rezar, para pensar. Até planeja abandonar Maria em segredo. Mas por quê? Porque ele percebe que Maria estava vivendo em sua vida um grande mistério, e ele não fazia parte disso, ou ele achava que não fazia parte disso. Mas pode ser também que ele tenha sido fraco e pensado mal de Maria, mas a sua atitude não foi má. Ele, como era um homem justo, e não querendo julgar Maria apressadamente, não quis expor um possível adultério, preferiu expor-se a si mesmo. Ele preferiu ser exposto como aquele que abandonaria o casamento. Abandonar Maria em segredo pode ter também esta conotação ou esse interesse. Como ele não tinha certeza do que estava acontecendo, ele preferiu não julgar Maria, não expor Maria publicamente, porque ela seria apedrejada. Então ele preferiu se expor. Só que antes disso, ele, dormindo, ouviu a mensagem de Deus, que falou com ele através de um anjo, dizendo: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então o anjo falou com José, transmitindo a mensagem de Deus, como transmitiu para Maria. Só que para ele, diferente de Maria, foi num sonho. E a partir dali, quando ele acordou, ele assumiu a sua missão e acolheu Maria como sua esposa. E aqui também nós vemos, no mesmo exemplo de Nossa Senhora, uma pessoa que estava preparada,
Quando chegou o momento crucial para São José também, ele pôde dizer o seu sim a Deus, porque estava preparado para aquele momento, porque era um homem de oração. A palavra de Deus diz que era um homem justo e, portanto, santo. Quando a Sagrada Escritura diz que alguém é justo, podemos traduzir isso por santo. José era santo, era justo. Ele era um homem de Deus e, por isso, naquele momento, pôde dizer o seu sim a Deus. Ele não acordou daquele sonho e ficou pensando assim: mas isso é coisa da minha cabeça, porque eu estou muito impressionado com o que está acontecendo, estou frustrado, estou sofrendo muito, então o meu cérebro deu um jeito de me reconfortar com este sonho. Mas eu acho que não é verdade, isso é coisa do meu cérebro, isso é coisa da minha cabeça. Ele poderia ter pensado assim, porque nós sonhamos todos os dias e não damos muita confiança para os nossos sonhos. Não deciframos a voz de Deus nos nossos sonhos. E não foi a primeira vez que Deus falou não foi a última vez que Deus falou com São José através de um sonho. Outras vezes foi também através do sonho que Deus falou com ele. Então aqui nós vemos como ele era um homem sensível a Deus, como ele tinha uma sintonia muito grande com o Senhor, porque pôde ouvir a voz de Deus em algo tão corriqueiro, tão natural, tão ordinário, como um sonho que acontece com todos nós. Deus não apareceu, ou o anjo não apareceu visivelmente, como apareceu para Maria, ou em tantas outras ocasiões. Para ele apareceu num sonho, e para ele já foi suficiente. Ele acreditou, ele entendeu aquilo, ele creu naquilo que o anjo falou e executou. Veja como é importante nós estarmos preparados. Nós estamos falando disso todos os dias, todos os domingos do Advento. Quando o Senhor vier, nós precisamos estar preparados. Quando o Senhor voltar, para o Natal nós precisamos estar preparados. Quando nós devemos, ou quando Deus tiver uma missão, e Ele tem uma missão para todos nós, nós precisamos estar preparados para dar o nosso sim. A preparação do coração, o estar preparado, é muito importante, é fundamental, é condição. Se Maria não estivesse, ela teria dito não. E aonde nós estaríamos hoje? Eu não sei. Se José não tivesse preparado, ele teria dito não, e as coisas poderiam ter ficado muito difíceis para Maria, porque ele foi fundamental. Ele levou Maria para lá, para cá, a Sagrada Família, era ele que conduzia. Deus falava com ele: olha, faça isso, faça aquilo, e ele fazia. Ele foi chefe da Sagrada Família, guardião da Sagrada Família. Como teria sido difícil para Maria, se José não tivesse dito sim, se ele não fosse um homem de Deus. Como é difícil para muitas famílias, quando o pai não é de Deus, quando o marido não é de Deus, quando a mulher não é de Deus, como a mãe, quando a mãe não é de Deus, quando os filhos não são de Deus, não sabem escutar a voz do Senhor, não sabem obedecer o Senhor. Como é difícil para uma comunidade quando o padre não é de Deus, quando o padre não sabe ouvir a Deus, executar a vontade de Deus, cumprir as ordens de Deus. É muito difícil, e às vezes nós inviabilizamos a ação de Deus na nossa vida por causa disso. Os fariseus, os chefes religiosos, diz a Sagrada Escritura, eles inutilizaram a salvação na vida deles. É possível que a gente inutilize a salvação na nossa vida, por não sermos pessoas de Deus, ou seja, por não termos sintonia com Deus, por não estarmos dispostos a obedecer a Deus. Esta é a preparação melhor que nós podemos fazer, é sermos de Deus,
ou seja, nos convertermos para o Senhor, mudarmos de vida, voltarmos para Deus, sermos homens e mulheres santos. Daqui uns dias nós iremos celebrar o Natal. Provavelmente, vocês todos já definiram, ou a maioria, já definiram se vai ser churrasco, se vai ser lasanha, se vai ser arroz com feijão e leitoa assada, peru, chester, sei lá mais o que. Provavelmente vocês já definiram onde vai ser a casa, quem vai levar as bebidas, quem vai levar a refeição, ou quem vai fazer, quem vai levar os doces, se vocês vão comprar, se vão fazer, a sobremesa. Provavelmente a lista dos convidados, ou dos parentes que vão participar com você deste Natal, provavelmente já estão prontas. Então nós já preparamos provavelmente, ou já pensamos provavelmente em todos os detalhes. A pergunta é: você já pensou que neste Natal precisa ter um lugar para o Salvador? Ele precisa nascer na sua família, ele precisa nascer na sua vida primeiro. Antes de Jesus nascer, eu repito, no ventre de Maria, ou naquele presépio, ele nasceu no coração de Maria e de São José, através da vivência da fé. Ainda nós temos uma semana para preparar aquilo que realmente importa. Importa preparar os detalhes e fazer da melhor forma possível. Vou dar um exemplo. Se você tem a possibilidade de colocar a salada da sua refeição numa travessa de aço inox, não coloque numa bacia de plástico. Faz diferença. Os detalhes devem revelar a grandeza desta festa, deste momento. Agora, não fique iludido achando que basta fazer uma festa bonita, uma festa badalada, cara, que saia fotos bonitas para as redes sociais, que você terá celebrado o Natal. Não se iluda com isso. Nós vamos ver que quando Jesus foi nascer, não tinha lugar para ele na hospedaria, não tinha lugar para ele nos palácios, não tinha lugar para ele nos lugares aconchegantes, confortáveis. Só tinha lugar no curral, no presépio. E foi ali que ele nasceu. Ele só vai nascer na sua casa se a sua casa ou a sua família fizer do coração uma manjedoura, um presépio simples, humilde, capaz de receber o Senhor. Na hospedaria não tinha lugar, nos palácios não tinha lugar. Jesus tem lugar na sua vida, tem lugar na sua família. Como eu disse, falta uma semana, ainda dá tempo de preparar o mais importante. Embora seja muito importante os detalhes da festa, mais importante ainda é o seu coração. E aqui não é um detalhe, porque ele não nasce se não tiver lugar para ele. E nós sabemos que isso acontece todos os anos, que Jesus fica sem lugar para nascer em muitos lares, em muitas famílias, inclusive que se dizem católicas, e que não sabem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e lembrar do Natal. É a última coisa. Inclusive, diferente de todos vocês, nem vão à missa. Diferente da população desta cidade, a população católica, muitos lares nem se lembram da Eucaristia, da missa, o que é um insulto muito grande com nosso Senhor, o que é um escárnio, um desprezo com Ele. E isso eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum medo de falar.
Eu tenho certeza que aquelas pessoas que não encontram o lugar para a Santa Missa no cronograma da sua celebração de Natal, provavelmente ou seguramente também não existe lugar para essas pessoas, ou não existe lugar para Jesus na vida dessas pessoas. Não existe. É uma farsa, é uma mentira, é uma ilusão, é uma máscara, é um fingimento falar que é católico, que é de Deus, que é cristão. Se deixa Jesus, o que importa no Natal, em último lugar. O que não acontece aqui, é claro, porque todos vocês virão na nossa missa de Natal, dia 24, às 8h30 da noite, dia 25, às 19 horas. Não se esqueça de Jesus no seu Natal. No Natal dele, ele precisa nascer na sua vida e na sua família. Mas para que isto aconteça, você precisa imitar aquele. São José, você precisa imitar aquela. Jesus precisa nascer na sua família, precisa nascer na nossa comunidade. Mas antes, ele precisa nascer em nossas vidas, em nossas almas, em nossos corações. Que São José e Nossa Senhora, que souberam muito bem fazer isto acontecer, intercedam por cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos